não. Foi um Os problema meninos aqui disseram no que notebook. tá certo. Ó, Aí os meninos disseram que do WhatsApp tá bom. Aí eu comecei a ler, viu? tá Já, bom. viu? Aí uma notícia aqui, dona Tá. Daísa ligou, aí falou que Hum, quinta e sexta não tem aula, viu? tá certo. Tá bom? Tá. Gente, nosso Aham. presente. Tava Aí tão tristinha aqui. ela disse também, Ah, dona Daísa, que tem que sim. agendar o pagamento dos pais, avisa aí aos pais, certo? Que o pagamento tem que ser agendado, porque para ela não tá dando viagem perdida na escola, viu? É, nem pode estar andando direto Nem também, né? pode estar dando direto, tá certo? Então, Meu coração chegou a bater, pagamento de professor. mensalidade tem que agendar, tá certo? Pronto, Gil, pode ir, vai aí. Tá bom, Marconi, obrigada. Sim, aí como eu estava continuando, os grupos sociais menos favorecidos da América Espanhola, quer dizer, os povos nativos, né? Que eram os indígenas, os escravizados de origem africana e os trabalhadores livres. Então, esse povo identificavam-se com as ideias francesas, né? As ideias dos franceses, que foi o iluminismo, como eu falei, que é liberdade, igualdade, né? E fraternidade, que eram as ideias deles, que eles sempre mantinham isso com eles, né? E aí, depois, eles diz, já os crioulos, que eram gente da elite, esses crioulos era a elite, né? Eram filhos de espanhóis, nascidos na América, né? E tinha propriedades e comércio, né? Com esses crioulos, que ele fala muito. Eu acho que vocês lembram, quando a gente deu aquela piramidezinha, há uma aula aí que nós tivemos a pirâmide, que nós tivemos espanhóis, aí tinha os crioulos, tinha padres, clérigos, né? Então, esses crioulos eram, como é que se diz? Eram filhos de espanhóis, filhos ricos, de propriedades, comércio, tudo rico. Então, ele fala muito nesses crioulos, né? Aí se dividiam em relação à metrópole, como aí eles, a metrópole, como a gente vai ver agora a primeira leitura. Isso aqui é a abertura do texto, né? E agora a gente vai ver a primeira leitura. A primeira leitura é assim: contexto da sociedade hispano-americana, né? Então, esse hispano-americano pertence à América, viu? Relativo à América. As pessoas espanhóis, as pessoas americanas que falavam também espanhóis. Aí é o hispano-americano. Aí vamos continuar. Aí ele faz, no contexto das independências americanas, a sociedade da América Espanhola era formada por nativos escravizados, trabalhadores livres e uma elite crioula. Crioulo, né? Oh, desculpa, uma elite crioula. Então, a gente já está vendo, como eu falei, hispano-americano, que eram os espanhóis americanizados, e era formado por tudo isso, por nativos, né? Que eram os indígenas, escravizados, que a gente já sabe, e os trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres e os crioulos. Os crioulos eram riquíssimos. Os trabalhadores livres também eram pessoas que uns tinham condições, outros, como a vida média, né? Como como se diz? A vida média. Uns trabalham, ganham um salário, outros ganham mais que o salário, e por aí sim. Aí ele diz, muitos crioulos temiam uma radicalização do movimento de independência, a exemplo do que ocorreu no Haiti. Isso colocava em risco uma posição posição de prestígio, posses e seus domínios sobre a população nativa e sobre os escravizados, além do risco de ampliar a participação popular nas decisões políticas locais. Francisco de Miranda, líder crioulo, que atuou na independência da atual Venezuela, expressou de forma clara o temor das elites em relação à revolução. Temos dois grandes exemplos diante de nossos olhos.
a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Limitemos discretamente a primeira e evitemos com muitos cuidados os efeitos da segunda. A Revolução Francesa é como um monstro de democracia extrema, de anarquia, que se foi admitida na América, destruirá o mundo de privilégios. Assim, quando as guerras de independência se iniciaram nas colônias hispânicas, os crioulos não se modificaram, os crioulos não se mobilizaram apenas contra o domínio metropolitano, mas também contra as camadas populares que despejavam mudanças mais profundas na sociedade e contra uma parcela da própria elite, que desejava manter as estruturas da colonização e até mesmo preservar os laços de subordinação colonial. Ou seja, embora a população tenha participado das mobilizações para a independência, foi principalmente a elite que conduziu cuidadosamente esse processo de acordo com seus interesses. Então, esse aqui é o contexto da sociedade hispano-americana, que ele fala que esse contexto da independência da América, a sociedade espanhola, era formada por nativos, né, escravizados e trabalhadores livres, e uma parte era da elite crioula. Então, eles tinham medo, eles diziam que temiam, né, uma radicalização, um movimento. Por que eles temiam? Eles temiam a revolução, porque a gente lembra da Revolução Francesa que a gente viu, né? E, como se diz, aquela napoleônica também, a Revolução de Napoleão, quer dizer, então, sabe que todas as revoluções terminam em quê? Ou termina bem uma parte, e quando termina, muitas coisas são destruídas. Então, eles tinham medo, principalmente a elite, que fala aqui que tinha medo, por quê? Porque a elite, a gente sabe, é aqueles poderosos, né? São ricos poderosos, donos de terra, donos de comércio, gente com poder aquisitivo bem. Então, eles tinham medo desse povo mais simples, né? Dos trabalhadores mais simples, escravizados, os nativos. Professora, Diz. professora, eu posso sair da aula uns 10 minutinhos? É rápido. Vá. Mas eu vou continuar, viu? Certo. Sim, aí como a gente sabe que como esse povo, a população é maior, então eles tinham medo, né? Que chegasse a uma revolução que talvez até eles perdessem alguma coisa, né? Nessa revolução. Aí ele disse que foi Francisco de Miranda, o líder crioulo, que atuou na independência da atual Venezuela, que expressou uma forma clara de temor das elites em relação à revolução. Quer dizer, ele tomou as frentes, ele já era líder de algumas revoluções, então ele tomou a frente, como ele disse, ele expressou essa forma, né? Que estava temendo. Aí, o que foi que aconteceu? Temos dois grandes exemplos diante de nossos olhos. A Revolução Americana e a Francesa. Quer dizer, ele falou isso, que tinha esses exemplos, né? Então, como a gente sabe que a Revolução Francesa foi uma das grandes revoluções, né? Foi uma revolução que, né, abalou mesmo. Então, aí ele diz, a Revolução Francesa. Aí ele faz, imitemos secretamente a primeira
evitemos com muito cuidado os efeitos da segunda, entendeu? Então, evitar uma revolução, que aqui começou a americana, foi grande, mas não tanto quanto a Revolução Francesa. Então, queriam evitar, né? Aí ele diz, assim quando as guerras da independência se iniciaram, os colônios hispânicos, os crioulos, não se mobilizaram apenas contra, desculpa, contra o domínio metropolitano, mas também contra as camadas populares que desejavam mudanças mais profundas na sociedade mudanças profundas na sociedade e contra uma parcela da própria elite que desejava manter as estruturas de colonização e até mesmo preservar os laços de subordinação colonial. Então, isso é o contexto da sociedade hispano-americana que a gente está vendo. Quando começou a Revolução, eles não condenaram só mas eles também estavam acatando, né, como ele diz aqui, que eles, apenas contra o domínio, eles não estavam, mas também, como ele diz assim, apenas contra o domínio metropolitano, mas também contra as camadas populares que desejavam a mudança. Então, quando começou essa camada popular, que a gente sabe que são os trabalhadores, os nativos, né, e os escravizados, então, essa elite começou o quê? Começou a ouvir, o medo de ter uma revolução maior, começou a ouvir essa camada popular. Então, vamos ver aqui, aí começou a ouvir e provavelmente, né, assim, foi menos a revolução. Para a gente entender, vamos continuar aqui. Aí ele diz, guerra civil e rompimento com a Espanha. Aí ele diz, a missão de tropas francesas na Espanha, em 1808, destruíram o rei Fernando VIII, substituindo por José Bonaparte, irmão de Napoleão. Aí, essa guerra civil que começou já foi para isso. Esse evento teve repercussão diretas nas colônias hispano-americanas. A elite colonial da América Espanhola, que não reconhecia José Bonaparte como autônomo, José Bonaparte, desculpa, como soberano, transformou os cabildos, então esses cabildos, aí é a Câmara Municipal, né, a Câmara Municipal, em juntas governantes. Juntas governantes autônomas. Esses órgãos, até então, controlados pelos chopetones, que eram os espanhóis, no mercado, pela coroa para administrar a colônia. Foram assumidos entre 1808 e 1810 por membros da elite crioulos que começaram a impor seus interesses em prejuízos das antigas restrições metropolitanas. Desde que 3, né? O quê? Copião. Vou para saber qualquer coisa, eu pego o dinheiro. Desde 33. Viu? Sim, Aqui, sim, sim. Uma hora dessa, vamos vir perguntar besteira. Após assumir o governo, a elite crioula deparou com uma série de questões. Me atrapalha todo, deixa eu dar. Uma série de questões deveriam ou não romper com a metrópole. Atenderiam às reivindicações populares mais radicais. Manter o sistema monárquico,
preservaram a escravidão e o latifúndio, dariam propriedade à cultura de subsistência ou de exportação. As divergências em relação a essa questão originaram um intenso confronto entre grupos sociais coloniais. A posição da Inglaterra oscilava em relação entre o hispano-americano, guiado por seus próprios interesses. Entre 1810 a 1814, em meio das revoltas, os colonos defensores da independência contaram com apoio da Inglaterra. Rival de Bonaparte, com a derrota de Napoleão na Europa, a Espanha reorganizou-se política e militarmente e buscou reprimir os movimentos separatistas e recuperou o controle colonial. A Inglaterra, aliada à Espanha no Congresso de Viena, diminuiu seu apoio na atividade pró-independência. Todavia, a partir de 1817, interessados em ampliar o mercado para os seus produtos industrializados, estabeleceu e reforçou seu apoio aos crioulos americanos. Pouco depois, os Estados Unidos também apoiaram os rebeldes na luta contra a dominação espanhola. Esse apoio estrangeiro permitiu às elites crioulas conciliar a independência e, ao mesmo tempo, combater a agitação populares mais radicais, mantendo o controle do processo. Então, olha só, como a gente viu, né, que as reivindicações dos nativos, dos escravizados. Então, a gente está vendo aqui a guerra civil e o rompimento com a Espanha. Então, essa guerra civil, ele diz que a invasão das tropas francesas na Espanha, em 1808, destituíram o rei Fernando VIII, substituindo por José Bonaparte. Ele diz que José Bonaparte era o irmão de Napoleão Bonaparte, que a gente viu, né, a era napoleônica, né, que era Napoleão, o rei. Então, a gente viu isso. Aí ele diz que o irmão de Napoleão Bonaparte, né? Aí ele diz assim: esse evento teve repercussões diretas nas colônias hispano-americanas. Como a gente viu, né? Que essas colônias hispano-americanas eram espanhóis e americanos, né? Aí ele diz, teve essa repercussão. Aí ele faz: a elite colonial da América Espanhola, que não reconhecia José Bonaparte como soberano, transformou os cabildos. Então, o que eram cabildos? Era câmaras municipal, né? Transformou ele em juntas governativas. Então, autonomias. Então, essas juntas governativas foram as formações criadas por crioulos, que eram pessoas, né, esse povo da elite, durante o processo de independência das colônias. Então, das colônias espanholas.
E essas juntas foram responsáveis por liderar e organizar, né, o poder da metrópole. Por isso que ele disse, ele faz em juntas governativas. Isso é junta governativa, formações, né, da elite, durante o processo de independência espanhola. Ela era responsável por liderar, né, e por liderar um luto armado, ele quer dizer, esse luto armado é controlar o poder na Espanha, certo? Então, continuando aqui, estou na mesma leitura ainda, estou só recapitulando e a gente, né, algumas coisinhas que a gente vai ver. Aí ele diz, né, essa organização, até então, controlada pelos chopetones, quer dizer, esses chopetones também eram amados pela administrar a colônia, quer dizer, os chopetones também eram então eram espanhóis nomeados pela coroa, né? Para fazer o controle da colônia. Aí ele faz. Aí continuando aqui, né? Foram assumidos em 1808 a 1810 por membros da elite, que também já é outra classe, né? A elite já é também classe poderosa, mas essa elite, tanto faz dizer crioulos como elite, né? São classes riquíssimas, né? Poderosas em economia, né? Em dinheiro, em mandar, entendeu? Eles se apoderavam porque tinham dinheiro, aí chamavam. Aí ele faz, após assumir o governo, a elite deparou com uma série de questões que deveriam ou não romper com a metrópole. Então, como ele diz aqui, o rompimento com a Espanha. Então, quando eles se reuniam, queriam ver se rompiam ou não com a metrópole, né? Com a metrópole. Aí, atenderam às reivindicações populares mais radicais. O que é que eles faziam? Se eles rompiam ou se eles atendiam às reivindicações dos populares. Quem foram aqueles populares que eu falei antes? Entendeu? Aí ele diz, manter o sistema monárquico, eram três coisas que eles estavam pensando. Se eles rompiam, se eles atendiam ou se eles rompiam o sistema monárquico. Aí, preservaram a escravidão e o latifúndio. Deram propriedades à cultura, quer dizer, esse latifúndio é arrendamento de terra, né? Eles davam um pedaço de terra para alguém plantar. Então, e essa plantação era de subsistência ou de importação. Essa plantação de subsistência era para o próprio consumo da família, entendeu? Eles ali plantavam, plantação de subsistência. Plantavam e também podia vender às pessoas mais próximas, né? E a exportação a gente já sabe, né? Fora do país. Aí ele de exportação. Aí as divergências em relação a essas questões originaram um intenso confronto entre os grupos sociais coloniais. Então, sobre essas questões que eles lançaram, né, ainda existia aqueles grupos que não estavam aceitando o que eles estavam querendo, mas eles queriam fazer uma coisa e muitas vezes eu não queria, mas vamos ver o que ele chegou. Vamos ver aqui. A posição da Inglaterra oscilava em relação aos hispano-americanos, guiados por seus próprios interesses. Então, quer dizer, essa posição da Inglaterra, ela fica oscilando assim, eu fico desse lado, eu fico desse outro, porque eles dizem que os americanos estavam fazendo tudo isso também pelos próprios interesses deles, entendeu? Querendo ajudar, mas sabendo que o interesse dele estava na frente. Entre 1810 a 1814, em meio à revolta
os colonos defensores da independência entraram com o apoio da Inglaterra. Mal de Bonaparte. Com a derrota de Napoleão na Europa, a Espanha reorganizou-se política e militantes e buscou reprimir os movimentos separatistas e recuperar o controle colonial. A Inglaterra, aliada na Espanha, no Congresso de Viena. Então, esse Congresso de Viena, lembra que foi uma conferência na Embaixada das grandes potências, ou seja, Estados Unidos, e houve a Conferência Estados Unidos, que aconteceu em 1814, que foi essa conferência no Congresso de Viena, quando a gente viu na era napoleônica. Então, como Napoleão tinha perdido, né, a Inglaterra estava se apoderando disso. Então, a Inglaterra oscilou o pensamento, mas depois, como ele diz assim, aliado da Espanha no Congresso de Viena, que esse Congresso de Viena, que foi uma conferência, né, entre os embaixadores das grandes potências. Quem eram as grandes potências? Estados Unidos, Inglaterra, né? Então, ela sabia que ele se aliou à Espanha. Aí, diminuiu seu apoio de atividades pró-independência. Todavia, a partir de 1817, interessados em ampliar o mercado para os seus produtos industrializados. Quer dizer, também estava interessado, né? Queria ajudar, mas também tinha um interesse aí, tá vendo? Os produtos industrializados dele. Restabeleceu e reforçou seu apoio aos crioulos americanos. Quer dizer, tinha os crioulos. Diz, tá perto? A senhora começou o exercício, foi? Não, eu estou só lendo e fazendo assim, assim, tirando alguma dúvida assim. Que susto, professora, já que eu tenho perdido o exercício. Não, exercício ainda não. A gente tô só reforçando a leitura. Eu leio, aí depois a gente vai vendo os pedacinhos que para a gente entender melhor. Aí sim, aí aqui já no final ele diz: esse apoio estrangeiro permitiu às elites crioulas, tinha duas elites, né? Uma crioula espanhola, a outra americana, né? Então, aí permitiu às elites crioulas consolidar a independência e, ao mesmo tempo, combater as agitações populares mais radicais, mantendo o controle do processo. Então, eles, como a gente viu que eles tiveram medo da classe mais simples, fazer aquela revolução grande, eles foram apaziguando, né? Foram, assim, deixando, dizendo, vou atender o seu problema, tal, né? E foram dizendo que iam atender, e chegaram a um ponto que, quando estava já chegando a atender, faziam a parte, a Inglaterra entrou também nisso, né? Porque viu que a Espanha também estava meio fraca por causa da perda de Napoleão, e quem estava era o irmão de Napoleão, então a Espanha entrou também, né, nesse processo aí. E aí a gente está vendo o que deu. Com o apoio dos estrangeiros, permitiu a elite, né, os crioulos, a consolidar a independência. Então, aí tem a independência do México e da América Central. Aí eu vou ler essa parte, depois eu vou fazer um resumozinho aqui, que a gente vai ver. E vai ser até aqui, né? Vai ser até aqui, governo centro-americano. É para não fazer tudo, e a gente sabe que o livro é enorme, os capítulos, e eu divido. Sim. Aí vamos. A independência do México e da América Central. Logo após a deposição do monarca espanhol Fernando
Sétimo, autoridades metropolitanas e elite crioulas do vice-reinado de Nova Espanha desbancaram os poucos crioulos que defendiam a imediata independência. Em 1810, entretanto, o padre crioulo Miguel Hidalgo V Costilla liderou um movimento radical que pôs em risco o domínio das elites. Leitor de obras iluministas e membros de baixo clero, ele combatia os tributos cobrados dos indígenas e o tráfico de escravizados, a escravidão e os latifúndios. Com grande apoio popular e das milícias indígenas, o padre converteu-se em um poderoso general das tropas rebeldes, que tornaram diversas cidades importantes da região, como Guadalajara. A região das elites crioulas e da metrópole espanhola foi intensa, dizimando o exército rebelde em poucos meses. Hidalgo foi preso e fuzilado, tornando-se conhecido como o pai e iniciador da independência mexicana. O padre mestiço José Maria indicado por Hidalgo para chefiar as tropas na região sul da Nova Espanha, continuou a mobilizar camponeses, indígenas e mestiços contra os ricos da região. Fossem crioulos ou espanhóis, ele liderou o movimento até 1815, quando também foi preso e executado. Os rebeldes permaneceram na luta, liderados por Vicente Guerreiro, e chegaram a realizar um congresso consultante na cidade de Chilpancingo. A independência só foi alcançada quando o coronel Agostinho de Iturbide, que lutava ao lado da Espanha contra a força emancipacionista, converteu-se à causa da independência da guerra. Em 1825, na cidade de Iguala, ele estabeleceu um acordo com os rebeldes, o Plano de Iguala, que determinava a libertação da Nova Espanha e a construção de uma monarquia independente do México. Em 1822, Iturbide proclamou-se imperador do México, mas foi deposto ao ano seguinte por um movimento republicano. Então, a independência do México. Então, como essa independência do México, como a gente está vendo que está ocorrendo, a independência do México. Ele diz que, logo após a deposição dos monarcas espanhol, que foi Fernando VII, autoridades metropolitanas e elites crioulas. Deixa eu terminar, viu? Daqui a pouco termina e eu vou aí. E elites crioulas, vice-reinados de Novas Espanhas,
Desembarcaram. Oi? Certo. Aí desembarcaram aos poucos crioulos que defendiam a imediata independência. Então, essa independência do México já estava sendo um pouco conturbada, né? Então, ele diz que a luta pela Nova Espanha, né, já foram desembarcados crioulos, né, já estava sendo um pouco conturbada. Logo após foi logo após a deposição do monarca espanhol, né? Então, quando foi em 1810, o padre crioulo, que foi Miguel Hidalgo, liderou um movimento radical que pôs em risco o domínio da elite.